Nós conseguimos isso através de quê? Do nosso trabalho, do nosso esforço. O negocinho com Deus, ele não resolve. Nós temos a tendência à promessa. Não, porque se eu passar, eu vou subir a escadaria da penha. Não sei quantos degraus tem, dizem 365, mas eu não sei se é isso mesmo. Os 365 degraus da escadaria da penha. A gente respeita a religiosidade humana, mas, a bem da verdade, Deus não está preocupado com que a pessoa suba de joelho a escadaria da penha. Essa é uma preocupação muito materializada, ainda ligada às noções de expiação, de sacrifício, né? A gente, quando estava lá na igreja, como sacerdote, muitas vezes a forma para vencer os maus pensamentos, como é que era? Era do silício, né? Se siliciar, entrar nas câmeras, né? E hoje você tem nas Filipinas, na Semana Santa, ainda tem isso, né? Na Semana Santa lá nas Filipinas, as pessoas vão carregam a cruz, se crucificam, porque assim as pessoas acham que vão se espiritualizar. No item 1004, Kardec faz a seguinte pergunta: então, em que se baseia a duração dos sofrimentos do culpado? Ele faz a mesma pergunta, porque os espíritos não responderam exatamente o que ele quis. Então ele repete mais ou menos a mesma pergunta. E aí eles dão a resposta no tempo necessário a que se melhore. Com essa resposta ele inaugura uma nova visão. Você não vai para o umbral porque alguém te mandou. Você vai para as zonas inferiores do plano espiritual porque você está sendo educado. Há pouco tempo, esse ano não, o ano que passou, nós tivemos o filme Nosso Lar. E o filme Nosso Lar foi visto por espíritas e não espíritas. E eu acredito que alguns também que tenham tido essa experiência, eu tive essa curiosa experiência de algumas pessoas, 3 pessoas que não eram espíritas, vieram me questionar o seguinte: por que ele foi para o umbral? Afinal de contas, o que ele fazia? Ué, ele ia no filme mostrou, acho que ele no carnaval, né? Não viram assim qual é a gravidade de André Luiz ter ido para o umbral. Claro que o filme não reproduziu todas as questões do livro, que o livro explica com muito mais clareza. Mas a questão das zonas inferiores, elas não estão ligadas a uma punição de por que eu estou aqui. Ora, como é que eu fui presidente de casa espírita, orador, dei passe e agora acordo? No livro Obreiros da Vida Eterna, André Luiz se depara com um espírita, né? Que está lá nas zonas inferiores. E como é que agora eu acordo aqui nas zonas inferiores? Eu estou sendo punido. Essa é a visão ainda presa a essa noção de que quem está punindo é de fora. Nós, ao desencarnarmos, a gente chega lá, está na cama, aparece aquela avó, aquela bisavó na beira da cama, aí você diz: puxa vida, o Dr. Bezerra está fazendo com que eu seja vidente, minha vidência abriu, que é uma beleza. Aí ela chega para você: não, você não é só vidência não, você desencarnou. E se depois dessa experiência você vai levantar e é mergulhado nas zonas inferiores, se você for um homem de bem, bom, já que eu estou aqui, o que eu vou fazer? Vou trabalhar, né? Vamos ver o que eu posso ajudar. Mas se você começa a se desesperar, porque você tinha que estar lá mesmo. É que seu peso específico está te atraindo para aquele lugar. Chico Xavier diz que 60% a 70% das pessoas que desencarnam vão... Vocês sabem para onde? Alguém arriscaria? Oi? Não, umbral não. Para onde? Para casa. As pessoas vão para casa. Por quê? Ora, se eu vivo a minha vida inteira focado
minha casa, minha família, os meus. Eu desencarno, eu não sou uma pessoa que fiz algo que a minha consciência esteja latente, vibrante, para me sintonizar com as zonas inferiores. Eu acabo indo para a minha residência. Alguns vão para trabalho, né? Eu me lembro do Peixotinho, foi um médium, um dos maiores médios de materialização que nós já tivemos, e ele era militar. E no livro Materializações de Amor, ele é narrado uma experiência do Peixotinho. O Peixotinho esqueceu um memorando, aquele trabalho de burocracia, e tinha um espírito ali, que era um sargento que estava desencarnado, que vivia ali. E disse para ele, o memorando está debaixo da mesa, na terceira gaveta. E ele ouviu, mas o Peixotinho ouviu e fingiu que não ouviu. Por quê? Ele não queria estabelecer diálogo com aquele espírito, porque o espírito, já que o espírito só queria ficar preso ali, todo diálogo seria estabelecer uma amizade com um espírito que no fundo não quer mudar. Então o Peixotinho foi, mexeu ali, mexeu aqui, depois foi exatamente onde o espírito falou, né? Aí o espírito falou para ele, né? Fingiu que não me ouviu, né, seu maroto? Mas foi onde eu mandei você pegar, né? Esse espírito, ou seja, uma pessoa que não era uma pessoa ruim, que não era uma pessoa que fez coisas más, mas que estava aonde ele tinha o seu coração vibrava mais, que era o quartel. Isso é muito comum. E isso não é uma punição. As pessoas, elas ficam em locais no plano espiritual até que elas se melhorem. Quando a ficha cai, o que eu estou fazendo aqui? Ou então a pessoa está perseguindo, aí ela chega na reunião mediúnica rindo. Não, eu fiz ele cair. Chega um tempo em que essa pessoa, ela enjoa de fazer isso. Ela está cansada de ser aquele homem invisível que faz os outros se prejudicar. Por quê? Porque no nosso íntimo, como nos alerta Joana de Ângeles, pulsa a essência divina. Então, cedo ou tarde, nós vamos sentir a necessidade de algo mais. Nesse momento em que a gente sente a necessidade de algo mais, a gente está aberto para outras referências. É nesse momento em que, no livro Nosso Lar, e o filme também mostra, André Luiz desperta para uma outra realidade. E aí Clarencio pode acessá-lo. Ele se abre para uma outra sintonia. Uma sintonia que está aberta para a mudança. Esse é o grande segredo da vida no mundo espiritual. Se você está aberto para reflexionar, para refletir sobre a sua vida. As pessoas que têm experiência de quase morte, EQM, há muitos relatos de experiência de quase morte em que a pessoa vê um túnel de luz e nesse túnel de luz aparece um ser de luz. E esse ser de luz, na grande maioria das experiências, ele não pergunta: você era espírita? Você era muçulmano? Ele não pergunta isso. Você tomou a chance de morrer? Ele não pergunta. Você foi batizado? Não pergunta nada disso. Ele pergunta o seguinte: você amou? Quantos você amou? Você serviu? E essas experiências não são de espírita não, gente. Esses livros são de americanos, europeus, orientais. É uma experiência universal. Não é um espírita que teve uma experiência de quase morte, aí apareceu Emmanuel e disse: ai meu filho, você não trabalhou, agora você vai para um umbral. Não é isso não. É uma experiência universal que confirma o que a doutrina espírita diz, desde o século XIX. É ser espírita que leva à salvação?
então é ser muçulmano. A salvação, ela está na caridade. Fora da caridade, fora do amor ao próximo, fora do amor em ação, não há libertação espiritual. Nós, muitas vezes, temos problemas com as penas futuras devido aos atos maus que nós fizemos em vida. A sociedade respaldava aquela atitude, então nós fazíamos. A lei permitia. Era perfeitamente plausível, então nós fazíamos. Quando desencarnamos, tudo aquilo que nós fizemos faz com que a gente vibre pesadamente. E enquanto nós não refletirmos do porquê estamos vibrando pesadamente, não vai ter um juiz dizendo: olha, você infringiu a lei de Deus. Você está pesado, você está denso, você está desesperado. Então, a causa é que você infringiu a lei divina que está na tua consciência. Não adianta a desculpa. No livro Nosso Lar, André Luiz se aproxima dos portões de Nosso Lar e chega uma mulher. Isso o filme não mostrou, só está no livro. E essa mulher, ela dizendo que era uma irmã de caridade, que ela fez muita caridade na terra, e que era injusto ela estar onde ela estava, que ela queria adentrar os portões do Nosso Lar. E chega um instrutor e André Luiz viu uns pontos negros, né? Não, eu acho que uma pessoa que estava com André Luiz viu uns pontos negros, e o instrutor disse para ele, hein? Narcisa chega e diz: olha, esses pontos negros na verdade não são pontos negros, são formas de pensamento das pessoas, das crianças que ela adotou. Aquilo ali estava pululando na consciência dela. E quando conversava com ela, ela não admitia aquilo como erro. Hoje nós temos esse problema, esse debate. Há países em que o aborto é permitido, e isso é feito com uma naturalidade. E quando a gente argumenta, isso é coisa da religião. O problema é que a doutrina espírita, ela tem um aspecto religioso, mas ela não se fundamenta, como Kardec vai falar aqui nos itens seguintes, não se fundamenta numa prescrição moral de fora para dentro. Não é alguém de fora, uma autoridade de fora, dizendo o que a gente tem que fazer como uma regra de bula. São os espíritos que trazem as suas experiências, os seus relatos de felicidade e de alegria, ou de tristeza e dor. No livro Céu e Inferno, Kardec reserva toda uma parte do livro trazendo diversos espíritos de reuniões mediúnicas diferentes, de médiuns diferentes, fazendo uma avaliação daqueles que estavam bem e daqueles que não estavam bem. Kardec percebeu que o que os espíritos estavam dizendo era uma só coisa: aqueles que amaram o próximo estavam muito bem, aqueles que não amaram, que eram egoístas, que fizeram coisas que iam contra a lei divina, não estavam bem. Então, a partir daí, Kardec percebe claramente que o que Jesus disse há 2000 anos atrás é a grande verdade. Nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso espírito, toda a nossa vontade, e amar a criação de Deus, amar o próximo. O próximo, não só o humano, mas amar os vegetais, as flores, as árvores, os animais, amar o mundo. Nós precisamos, antes de nos preocupar se vamos para o umbral ou se não vamos, nós temos que perceber o seguinte: quem está bem consigo mesmo, quem está amando o próximo, aonde estiver é o paraíso. Há um mito, um conto, né? Francisco de Assis chegou para a árvore e falou: árvore, fale-me de Deus. E a árvore se floreou. Esse sentimento que esse conto
traduz, esse sentimento de um encontro com o divino, deve ser um sentimento nosso agora, para que nós possamos, no nosso processo de desencarne, termos um desencarne tranquilo, feliz. Nós precisamos hoje nos encontrar com esse sentimento de filiação com Deus, desse sentimento de irmandade, de fraternidade com os seres e todos. Devemos fugir do utilitarismo, porque o utilitarismo leva ao negocinho. A gente é utilitarista, né, egoísta, individualista, e na hora do aperto quer negociar com Deus para ver se a coisa melhora. Por quê? Porque o utilitarismo nos leva à falta de visão. Às vezes, a visão ela está fechada. A pessoa não consegue enxergar uma saída, porque ela está tão presa ao egoísmo, tão presa ao orgulho, que as soluções para aquele problema ela não consegue enxergar. Uma pessoa de fora, olha, como é que ele não vê isso? É o caso do suicida. A pessoa, há muitos problemas, o suicídio, a depressão, esse tratamento médico e tudo mais, mas em muitos casos de suicídio, a pessoa não consegue enxergar uma solução. A pessoa morava em Ipanema e se separou. Com a separação, ela teve que morar em Belford Roxo e se matou. Ficou 1 ano, morou em Belford Roxo e se matou. Falta de visão. A falta de visão espiritual leva a gente a tomar, às vezes, atitudes extremadas. As atitudes extremadas não são atitudes... Nunca, Emmanuel diz, se você está nervoso, desesperado, agitado, não tome decisão. Faça uma prece, leia uma mensagem. Não tome decisões quando a gente está agitado. Quando a nossa mente não consegue pensar com sentimentos de fraternidade, de amor ao próximo, de desapego da autoimagem. Porque tudo isso leva a nós tomarmos decisões que não são corretas. E ao tomarmos decisões que não são corretas, nós acabamos entrando numa faixa vibratória que é pesada, que é densa. Há pouco tempo nós lemos um relato de uma pessoa, ela estava para fechar um negócio, comprar um hotel no interior de São Paulo, e ela já viu tudo certinho. Ela chegou para a esposa, ele era um espiritualista, mas ela chegou para a esposa: olha, esse hotel é só negócio, eu não quero saber o que as pessoas irão fazer no hotel. Nossa relação com esse hotel será estritamente comercial. Então, eu não estou referendando traições, eu não estou referendando... Ele explicando para a esposa. E ele fez o negócio. E, como ele morava em São Paulo, ele precisou... O hotel ficava numa cidade distante. Ele dormiu com a esposa num dos quartos, né? No mesmo dia que ele fechou o negócio. E quando ele dormiu, ele saiu do corpo. Ele teve um desdobramento. E aí ele viu um monte de criaturas, um entra e sai, um carnaval dentro do local, espíritos deformados, espíritos de tudo quanto é jeito, rindo, zombeteiros, nós vamos olhar tudo. Aqui é uma coisa horrorosa. Ele, quando voltou para o corpo, ele acordou, olhou para a mulher e correu lá no negócio e desfez o negócio. Desfez o negócio. Eu até comentei depois com os amigos. O interessante é que ele primeiro começou com aquele verniz, né? A gente tem aquela tendência, né? Quando a gente não faz alguma coisa que seja algo
que a gente vá mostrar para todos, a gente tem sempre uma desculpa, né? Uma desculpa invernizada, não, eu estou fazendo isso, mas a experiência mediúnica, a experiência de desdobramento, mostrou para ele que, independente das crenças que ele pudesse criar, das desculpas que ele pudesse criar, a realidade espiritual era uma só, ela não iria mudar porque ele achava que aquilo não tinha nada a ver. Então a doutrina espírita, ela traduz essa experiência. Kardec, quando vai falar do conhecimento da realidade das penas futuras, ele vai ter esse contato com os próprios desencarnados. Eles estão trazendo as experiências. E nós, se pudermos, se formos sábios, poderemos usar as experiências, os relatos, para nosso crescimento. No livro Voltei, o irmão Jacob se expõe. Jacob foi Frederico Figner. Frederico Figner foi uma pessoa que viveu aqui no Rio de Janeiro, de origem judaica, né, espírita, e muito rico. Foi ele que trouxe o fonógrafo. Nós estávamos falando aqui no estudo anterior do fonógrafo. Foi ele que trouxe o fonógrafo para o Brasil e deteve os direitos autorais de vários músicos, e ficou mais rico ainda. O Castelinho do Flamengo, que hoje é um museu, era a residência dele. Frederico Figner, no livro Voltei, ele se assina como irmão Jacob, por motivos óbvios, de não ter conflito com a família. Qual é o drama de Frederico Figner? Frederico Figner vai para o umbral? Não. Frederico Figner é resgatado por Dr. Bezerra de Menezes. Mas o drama de Frederico Figner começa no ato do desencarne dele. Bezerra de Menezes está chefiando uma caravana que vai levar para uma cidade espiritual. No meio da viagem, eles começam a ver uma revoada de seres alados, brilhantes, uma coisa maravilhosa. E aí esses seres espirituais vêm pegar uma senhora que está na caravana de espíritos encarnados. Ela os abraça e some na luz. Aí Bezerra faz um comentário que ela está indo para os planos que ela merece. E ele, o que essa senhora era? Ela era uma professora do interior. Ele, um catedrático, um intelectual espírita, uma pessoa que ia às praças do interior do Brasil debater com os padres. Ele não tinha luz nenhuma, ele estava embaçado. Como é que uma professora do interior foi para planos muito mais etéreos? Isso ninguém falou para ele. Ele viu. E todo o drama dele vai se desenrolar porque Frederico Figner viveu na mesma época que Bezerra de Menezes, Bittencourt Sampaio. Ele conviveu com essas pessoas como a gente convive. Só que quando ele viu essas pessoas no plano espiritual e se viu, cadê a luz? Cadê a irradiação de luz? E os obsessores, ele era doutrinador, e a gente que trabalha com doutrinação pode ter esse problema. Os obsessores viam ele. Os obsessores eram tão opacos quanto ele. E eles questionavam: ué, Jacob, você falava tanto? Cadê a tua luz? E o drama dele é o nosso drama. Ele não se expõe. Eu dificilmente farei um livro desse. Eu não exporia assim. Mas ele não se expõe, não é por nada não. É para que nós possamos refletir sobre buscar a luz agora. Então, o processo da duração de nossas penas está atrelado diretamente à nossa consciência. Quanto mais essa consciência íntima nossa estiver ligada ao dever bem cumprido, nós estaremos leves. Quanto mais nossos atos estiverem ligados, presos a atos que não correspondem à lei do amor ao próximo, da solidariedade, da fraternidade, nós estaremos pesados, densos, com medo de morrer, porque a nossa consciência nos acusa.
Então, o nosso desafio hoje, pegando esse texto para as nossas vidas, é: quando o ser de luz aparecer diante de nós temos obras, atos, pensamentos e sentimentos que não nos façam envergonhar, sair de perto dele, fugir da luz, porque não fizemos nada. Esse é o nosso desafio. É o desafio que o irmão Jacob, quando escreveu o livro Voltei, queria trazer para nós essa reflexão. Que André Luiz, quando escreveu o Nosso Lar, queria para que nós pudéssemos trazer essa reflexão. Que nós possamos usar todos esses conhecimentos que a doutrina espírita nos proporciona para o nosso crescimento, não para o nosso desespero, mas para que nós possamos abrir o nosso coração para compartilhar experiências de amor e de fraternidade. Que Jesus nos inspire e nos leve a uma reflexão sobre todos esses conhecimentos que a doutrina espírita nos fornece. Obrigado.